Enfrentei muitas barreiras. De fato, a Isabel Allende, ela tem uma frase num dos livros dela que diz assim que as mulheres, historicamente, né, eu acho que a gente, em primeiro lugar, precisa prestar o nosso tributo e a nossa homenagem para muitas mulheres muito importantes de gerações passadas, que quebraram barreiras muito maiores do que as nossas. Vou citar o exemplo, por exemplo, da ministra Nízia Trindade, que teve essa passagem pelo Ministério da Saúde. Ela foi a primeira presidente da Fiocruz Mulher e ela foi a primeira ministra da Saúde Mulher. Então, esse é um exemplo de barreira que estão colocada, né? Eu também vejo, né? Eu me tornei, em 2022, eu cheguei ao auge da minha carreira acadêmica, uma coisa que eu almejei a vida toda e lutei por isso a vida toda, com muitos desafios, me tornar professora titular da Universidade de São Paulo. Passei por um concurso, concorri com colegas, homens e mulheres, e no meu departamento e na minha disciplina, que é uma disciplina que tem muitas mulheres, a odontopediatria, no entanto, eu fui a primeira mulher a me tornar professora titular no meu departamento de ortodontia e odontopediatria. Então, lá na parede, que daqui a pouco vai ter lá, não pus, mas vai ter lá a minha foto, eu sou a primeira mulher que chegou, apesar de a minha professora, né, que é minha orientadora e que certamente tem muito mérito e poderia estar nesse lugar. Então, o que eu digo, eu não vejo isso como um mérito individual, não me sinto, eu vejo isso como um telhado de vidro que a gente teve que furar para poder chegar lá. E a partir do trabalho de muitas, porque eu pude ser quem eu sou e devo muito a ela, né? Eu subi nos ombros dela para poder chegar a esse lugar. Trabalhei os primeiros 20 anos da minha profissão atendendo crianças, né, na odontologia, uma coisa que sempre me deu muita satisfação e muito prazer, e também dando aulas. Eu sou docente, fui docente numa instituição privada primeiro durante 8 anos, mas sempre sonhei com o concurso da USP. Na USP você só pode prestar o concurso depois do título de doutora. Antes disso, né, você pode ficar como voluntária. Eu fui muitos anos voluntária, enquanto fiz minha especialização, mestrado, doutorado, e aí prestei o concurso depois. E aí o concurso me pôs na carreira docente e de pesquisa, porque aí entra toda a parte da pós-graduação, da pesquisa, orientação de alunos, orientação de pós-graduandos, formação de outros colegas e formação docente. Então isso tudo me deu uma bagagem dentro da universidade que eu reconheço como a minha identidade primeira, né, e muito importante, porque também foi a base que me deu para ingressar em políticas públicas. E aí quando você começa a ver e pensa uma ideia, essa ideia você consegue colocá-la em prática, torná-la real, não sozinha. Claro que uma política pública, ninguém consegue construir uma política pública sozinha, né? Mas às vezes a ideia nasce assim, de estar mergulhado num problema. E aí isso, para mim, mudou muito a minha realidade, porque eu aí passei foram meus primeiros 7 anos mergulhada em políticas públicas. Eu fui emprestada da academia da universidade para o governo federal, fiquei 2 anos no MEC, depois mais 7 anos no Ministério da Saúde, né, trabalhando com a formulação de políticas públicas, e isso fez com que eu mudasse também a minha atividade acadêmica. Eu levei os temas das políticas públicas para dentro da academia, trouxe temas que eu tinha na academia para serem trabalhados em políticas públicas, e isso vai criando, eu acho que um ciclo, né, muito interessante de vasos comunicantes entre um mundo e outro, né. A ideia do ProUni foi trocar impostos federais, que as instituições privadas deviam, por vagas, transformar isso em vaga de educação superior, para ocupar essas 40% de vagas ociosas, né, sem recurso novo, mas com recurso de isenção de impostos. Então,
tinha uma ideia boa ali, né? E foi isso que a gente fez, com muita dificuldade, com muita resistência, porque as instituições privadas entenderam que a gente estava regulamentando uma isenção que elas tinham de determinada maneira, a gente estava enquadrando isso, as públicas não entendiam e achavam que a gente estava favorecendo as instituições privadas, então a gente apanhou de todo lado, né? Hoje o ProUni é uma marca, mas levou muitos anos para ele se tornar uma marca e ele enfrentou muita resistência para se colocar de pé, que foi a primeira política pública que eu tive a honra de ter a ideia, ajudar na formulação, ajudar na implementação e ter a ideia, na verdade, de uma maneira compartilhada com o Fernando Haddad, porque tem uma história atrás desse processo, né? E a história, ela nasce... o embrião da ideia nasce quando Fernando era subsecretário de Finanças do Ministério, da Secretaria de Finanças do município de São Paulo. Era a gestão Marta Suplicy, na Prefeitura de São Paulo, o secretário de Finanças era João Sayad e Fernando era adjunto do João Sayad. E naquele momento eles tinham um imposto municipal, que era o ISS, Imposto sobre Serviços, que tinha instituições de ensino superior privadas que deviam esse imposto para a prefeitura. Elas estavam devendo alguns anos de imposto para a prefeitura. E a ideia do Fernando, que na época eu achei genial, como ele precisava que muitos professores da educação básica municipal, principalmente ensino fundamental, muitos professores davam aula sem ter feito o curso superior de pedagogia, né? Tinha o curso normal, tinha formas de você se tornar professor. Então ele propôs para essas instituições a troca do ISS que elas deviam por vagas para os professores fazerem um curso superior. E a ideia, por alguma razão que eu não sei, não foi muito à frente. E aqui ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça aquela ideia que eu achei brilhante, mas não vingou. E aí, quando eu estava nas minhas atividades no Ministério da Educação, junto com o ministro Cristóvão, o Fernando no planejamento, trabalhando com outras coisas, parcerias público-privadas e tal, eu comecei a estudar como é que estava a educação superior, porque um dos problemas que eu identificava, porque recebia muitas cartas da população, que eram cartas endereçadas ao presidente Lula, e como eram de educação, elas vinham para o MEC. Algumas eram respondidas com mensagens padrão e outras, mais complexas, vinham para eu avaliar. E 80% dessas cartas, mais ou menos, era reclamação do FIES, do financiamento estudantil, porque os jovens se formavam e estavam com aquela dívida e não conseguiam pagar a dívida. Então, teve esse enfrentamento. Teve um enfrentamento político, né? Porque o ministro Tarso Genro foi que colocou a ideia à frente, anunciou e acreditou que aquela ideia pudesse funcionar. Levou para o presidente Lula, que também gostou, bancou e valoriza a educação. E baixou aquilo por medida provisória. Criou o fato consumado porque entendeu que era importante. Então, se tudo isso não tivesse acontecido, não teria o ProUni, né? O ProUni aconteceu por um alinhamento de astros e porque um conjunto de políticos que acreditam na importância da educação, né? E com credibilidade e poder político para isso, bancaram essa ideia. De outra forma, teria morrido em algum gabinete, em alguma bandeja por aí. É assim como eu estou encontrando você, em muitos lugares que eu vou Brasil afora, vem alguém me cumprimentar e dizer que se formou pelo ProUni. Eu sempre me emociono muito quando eu vejo cada um e cada uma de vocês e conheço histórias maravilhosas, né? De superação, porque não é fácil, né? São vários obstáculos que vocês têm que vencer e pelo menos esses foi possível uma política pública abrir essas portas, né? A gente, hoje, o que a gente chama da transformação digital, a gente tem uma visão hoje muito mais sistêmica desse processo do que a gente tinha também mais ou menos 15, 16 anos atrás, que foi onde a gente teve o embrião do que a gente hoje pôde construir como secretaria, né? Então, o Ministério da Saúde, mais ou menos em 2006, 2007, começou a investir na telesaúde, naquele momento na telemedicina e na telesaúde. E começou também, em separado, a desenvolver o que a gente chama do prontuário eletrônico.
né? Primeiro na atenção básica, na atenção primária, e hoje a gente busca um processo de universalização do prontuário eletrônico, que é uma condição importante para a transformação digital, né? E hoje a gente busca também integrar a telesaúde com o prontuário eletrônico, com os sistemas eletrônicos de informação, para que toda a jornada do paciente, do usuário do sistema de saúde, possa se beneficiar de um modelo que a gente chama híbrido. Não sei se vocês conhecem o aplicativo e usam o Meu SUS Digital. Ele é um aplicativo do SUS, então ele faz parte da transformação digital do SUS. Assim como tem o Meu SUS Digital para o usuário do SUS, tem o SUS Digital Profissional, que é o aplicativo do profissional de saúde que atende o paciente, para que ele tenha acesso ao prontuário do paciente, ou pelo menos ao histórico, a um conjunto mínimo de dados que compõe esse histórico, importantes para um atendimento em qualquer ponto da rede, porque antes o prontuário estava só na unidade que o paciente era atendido. Com a transformação digital agora, a gente rompeu a barreira temporal e geográfica, e esse conjunto de dados de informação mínimo, por conta da Rede Nacional de Dados em Saúde, consegue ter essas três interfaces: a interface do usuário, a interface do profissional de saúde que atende o paciente, e a terceira interface é a interface do gestor, porque o gestor, no nível municipal, no nível estadual e no nível federal, ele precisa ter acesso aos dados agregados, às informações agregadas, não ao dado individual protegido de acordo com a LGPD, mas ao conjunto de dados e informações estratégicas para a tomada de decisão de gestão. Então, fazer uma vigilância de um eventual surto de dengue, ou fazer uma vigilância para identificar precocemente possíveis emergências sanitárias que vão precisar de medidas de mudanças no processo e nos protocolos de atendimento, né? Então, tudo isso a gente precisa dos dados, né? E os dados, a partir da transformação digital, por isso que a Secretaria de Informação e Saúde Digital, a transformação digital, ela tem uma transversalidade. Ela acontece no processo de atenção à saúde, assistencial, mas também em todo esse processo de fazer a gestão da saúde, fazer a vigilância da saúde. A gente precisa construir o processo de uma maneira mais global, né? Um dos principais, você fala, bom, mas o que muda para o usuário? O que melhora para ele? Nesse momento, uma das ações nossas, junto com a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que é uma secretaria do Ministério e em interface com o Ministério da Educação, nós estamos com um programa, um edital aberto, que chama Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde, o PET Saúde, Informação e Saúde Digital. E esse programa, com esse edital, ele vem para que as universidades apresentem propostas em conjunto com os serviços de saúde, ligadas à transformação digital, para que a gente envolva os alunos de graduação, os docentes, os profissionais do serviço, de tal forma que isso vá se incorporando tanto no sistema educacional quanto no serviço de saúde, com ações de educação integradas. E isso vem para quê? Para ampliar a literacia digital, E o programa SUS Digital, ele tem essas questões que você coloca como princípios: a cultura digital, a privacidade e proteção de dados. Isso é uma cláusula pétrea, né? Então, quando vem o digital, vem essas questões junto com o digital. Então, você precisa, para se preparar para o digital, o planejamento de todas essas dimensões, ele é fundamental. E a gente mede isso também num índice que a gente desenvolveu, que é o Índice Nacional de Maturidade da Saúde Digital, que todos os municípios e estados do país fizeram essa mensuração para aderir ao programa, e nós tivemos 100% de adesão ao programa, o país inteiro aderiu. E nós criamos esse índice como uma forma de que todos entendam a importância disso. Olha, nesse trabalho que a gente está fazendo agora, e que eu estou assim, muito envolvida e com muita alegria e motivação de estar realizando, eu espero que a gente consiga atingir em todo o país o melhor grau possível de maturidade
na saúde digital e ampliar, através da saúde digital, podermos ampliar o acesso às ações e serviços de saúde à parte da população que tem dificuldade de ter esse acesso, que a gente possa, com isso, melhorar a qualidade do atendimento, melhorar o próprio processo de trabalho dos profissionais de saúde, para que eles encontrem mais satisfação e estejam menos estafados de fazer uma multiplicidade de tarefas que eventualmente possam ser automatizadas, que a gente também possa conferir para a população um atendimento mais humanizado por meio da tecnologia, né? E é isso que eu espero que a gente, como equipe do Ministério da Saúde toda, possa conseguir e que eu possa estar, enfim, participando desse processo no nosso Sistema Único de Saúde, que a gente tem que ter muito orgulho, porque eu acho que a gente é um país único por ter um sistema público de acesso universal de saúde que oferece ações de serviços de saúde para uma população de mais de 200 milhões de habitantes.